Olá, bom dia. Que a graça do Senhor, a paz, repouse sobre cada um de vocês. Que vocês tenham uma manhã maravilhosa, um domingo cheio de alegria. Que o Senhor Jesus ilumine os seus passos. Hoje entramos praticamente no 5º mês da pandemia. Que Deus nos fortaleça, amados. Que Deus nos ajude a continuar trilhando, olhando sempre para Cristo Jesus. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Amados, nós vamos meditar na palavra do nosso Deus em Mateus, uma série no Sermão do Monte que iniciamos já há algum tempo e estamos falando do reino de Deus. É o sermão que o Senhor Jesus Cristo pregou aos seus discípulos. Mas antes, vamos falar com Deus? E depois Deus falará conosco através da sua palavra. Oremos. Convido você a curvar a cabeça juntamente comigo e vamos falar com Deus neste momento. Ao som deste cântico antigo, Quero Louvar-te. Um cântico cantado muito em acampamentos e que marcou uma geração. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós te agradecemos por esta manhã de domingo. Te agradecemos, ó Pai, porque hoje, dia 2 de agosto, o Senhor, de maneira maravilhosa, nos concedeu, ó Pai, o privilégio de podermos contemplar a Tua criação. Poder, ó Pai, olhar para a Tua criação e reconhecer o Teu poder, a Tua soberania. O sol, o céu, as aves, as pessoas refletem o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade. Oramos, ó Pai, para que o Senhor nos dê um bom domingo e nos ajude, ó Pai, a olhar além das meras circunstâncias a Ti, Senhor. Reconhecer o Teu poder total sobre todas as coisas. E ao Senhor nós levantamos as nossas mãos e rendemos toda glória e todo louvor. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive eternamente. Amém. Vamos lá? Vamos ao nosso texto. O nosso texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 20. Lembrando que domingo passado nós começamos esta parte desse texto e não terminamos. E hoje nós vamos terminá-lo. Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao versículo de número 20, nós temos aqui como tema Jesus e a Lei. Ainda estamos em nossos estudos no Sermão do Monte. Avançamos nos ensinamentos de Cristo. E estamos na seção, então, de Mateus, capítulo 5, do versículo 17 até o versículo de número 48, onde o Senhor Jesus Cristo ensinou sobre a lei e a justiça do seu reino. Domingo passado nós mencionamos que Jesus Cristo veio para cumprir a lei e não abolir, visto que os fariseus, os escribas, os discípulos deles acharam que Jesus Cristo iria destruir a lei, implantar uma lei nova naquele momento, e Jesus disse: eu não vim acabar com a lei, mas vim cumpri-la. E nós vimos Jesus cumprindo a lei a cada detalhe. O texto que estamos vendo, Mateus capítulo 5, versículo 17 a 20, eu digo que ele é o centro de todo o Sermão do Monte. Só para lembrar, o Sermão do Monte começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7.
Aqui nós temos o sermão pregado por Cristo Jesus. E esse pequeno texto, do versículo 17 a 20, eu digo que ele é o centro de tudo. O que Jesus ensina aqui é fundamental sobre o evangelho do reino. Aprendemos domingo passado que Jesus Cristo então veio cumprir a lei dos profetas, a lei de Moisés. A lei dos profetas é uma referência à escritura do Antigo Testamento, a Bíblia do Antigo Testamento. E Jesus então veio para implantar esta lei no nosso coração, no coração daqueles que querem segui-lo. Vamos ao texto, Mateus 5, versos 17 a 20. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Mas aqueles que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que a justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Olha que fantástico. Eu disse que Jesus fez 4 declarações importantes que estamos vendo aqui sobre a lei na vida cristã. Muitas pessoas hoje dizem, nós estamos debaixo da graça e a lei não tem importância nenhuma para a nossa vida cristã hoje. Enganam-se. A lei continua tendo importância. Eu disse que a lei, ela tem o propósito de revelar, como um raio-x, que revela uma fratura, um problema de saúde. A lei, ela revela o pecado, revela aquilo que nós devemos evitar fazer. Então a lei tem sua serventia. Paulo diz que a lei é a nossa babá, pedagogos, professor, aquela que está junto, aquela que está nos ensinando. E a primeira declaração, então, que o Senhor Jesus Cristo fez foi que os mandamentos, as profecias, as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas no seu reino. Por isso ele diz, não pensem que vir abolir a lei dos profetas, não vim abolir, mas cumprir. A lei e os profetas são a soma do Antigo Testamento. Eram todas as escrituras que existiam quando Jesus andou na terra. Não ignoremos o Antigo Testamento ou o consideremos inútil ou irrelevante. Teremos um entendimento incompleto de Jesus se não lermos e aprendermos o Antigo Testamento. Há muitas comunidades que não consideram o Antigo Testamento. Não considerar o Antigo Testamento, você está deixando incompleto todo o aprendizado do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus disse, eu cumpri as Escrituras. Ele cumpriu aquilo que a Bíblia antecipava desde Gênesis. Aquilo que a Bíblia previu lá na história de Adão e Eva, sobre a história da serpente, do filho prometido. Jesus cumpriu tudo isso. Jesus cumpriu os ensinamentos do Antigo Testamento. Então a lei não foi abolida, mas ela foi realizada em Cristo Jesus. A segunda declaração de Jesus sobre a lei na vida cristã está no versículo 18. Ele diz assim, eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra
ou o menor traço da letra desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Qual é a menor letra? Qual é o menor traço? Jesus afirmou que toda profecia da Bíblia iria acontecer. Em nenhum ponto falharia em seu cumprimento. E enquanto o mundo atual persistir, nada da lei será afrouxado. Tudo será realizado. Jesus sustentou aqui, meus queridos, a autoridade da palavra de Deus do Antigo Testamento. E nós acreditamos na autoridade da Bíblia, na sua inerrância, como um ato de devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo que nós cremos na Bíblia porque Jesus creu. Ele disse, nem é que é verdade. Agora, Deus vai preservar sua lei até que tudo nela aconteça como fora profetizado. Isso é tão certo, meu querido, quanto o céu e a terra é. Veja, vá até a sua janela, olhe para cima, veja a sombra do céu, olhe para frente, veja essa terra. Isto é certo, isto é concreto. E Jesus Cristo disse, a lei vai acontecer, isto é tão certo como o céu e a terra. Agora, qual é a menor letra? Qual é o menor traço de uma palavra? Bom, lá em Minas Gerais tinha um ditado, meu pai dizia muito, minha mãe também, que para um bom entendedor, um pingo é um i. Um pingo na letra é um i. Bom, o que Jesus Cristo está dizendo é que nenhum pingo no i, aquele pontinho, não é uma bolinha. Tem muita gente que tem o costume de fazer uma bolinha em cima do i. As técnicas de redações não aprovam. Tem que ser um pinguinho mesmo. É um pinguinho. Você pega essa caneta e vai lá e só um pinguinho. Nada de bolinha. Quem tem costume de fazer bolinha está errado. É um pingo. Então Jesus Cristo está dizendo, nenhum pingo no i, aquele pinguinho no i, ou, sabe o T de tatu? O T de tatu tem um traço. Sem aquele traço não é T. Então Jesus está dizendo, nenhum pingo no i e nem aquela linha que corta o T serão removidos da lei até que tudo seja cumprido ou observado. Então Jesus Cristo que está declarando a autoridade da sua palavra. E quando a gente volta um pouquinho lá na história de Josué, capítulo 24, Josué está prestes a cruzar o rio, prestes a ir para o paraíso. Ele reúne primeiro os seus líderes, né? Depois reúne o povo e ele fala assim, olha, até aqui nenhuma palavra do Senhor caiu por terra. Autoridade. A Bíblia é a autoridade. Muitas pessoas levantaram querendo destruir este best-seller e não conseguiram, porque este livro é a autoridade divina e Jesus declarou isto. A terceira declaração de Jesus sobre a lei na vida cristã está no versículo 19. Jesus nos ensina ali que a lei moral do Antigo Testamento, os 10 mandamentos, não furtará, não roubará, não terá outros deuses além de mim. Jesus ensina que esta lei é padrão de justiça no reino de Cristo. Ele disse, portanto, quem desobedecer até o menor mandamento, o menor, e ensinar os outros a fazer o mesmo será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Bom, de forma coerente com esta visão, Jesus advertiu que qualquer que violar, remover ou separar um dos menores mandamentos e ensinar aos outros será chamado o menor no reino dos céus. E aqui é muito sério, porque
às vezes a gente acha que pode quebrar um mandamento que é menos significante. E aí, Jesus está dizendo, o menor mandamento é errado você quebrá-lo. E aí entra muita coisa. Por exemplo, uma coisa que muitas pessoas fazem e dão risada é mentir. Mentem e dizem, é uma mentirinha santa. É uma mentirinha santa. Não deixou de ser mentira. Então, se você considera como o menor mandamento e você está violando este mandamento, será considerado também o menor no reino dos céus. Porque as leis de Deus, meu querido, não devem ser relaxadas. Não devem. Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo se esforçam para cumprir e ensinar todos os mandamentos de Deus. A lei de Deus, ela precisa, ela deve ser observada. Quem tentar relaxar qualquer aspecto da Bíblia é o menor no reino dos céus. Bom, você pode dizer, então você é o menor, tá bom, tá valendo, você é o menor. Agora veja bem, o que significa isto? Ser o menor, ser menos. Ser menos não significa você ficar no porão do céu. Porque alguém já disse, o céu tem vários andares, é um edifício com vários andares, com porão e sótão. Se eu chegar no porão, tá bom, maravilha, eu tô no céu. Bom, isso não está dizendo que você vai ficar no porão. Não é isto. Não significa que chegando no céu, você vai ficar num quarto de uma estrela, enquanto outros ficam no quarto de 5 estrelas. Não é isso. Ser menos aqui significa, olha só, ser deixado de fora. Ser deixado de fora. Olha o versículo 20. Diz assim, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Jamais. Então, ser menos aqui não é simplesmente, eu vou chegar lá e vou ser o menor entre os maiores. Não, você será deixado de fora. De fora. Ser o último ou o mínimo significa que você será excluído das Escrituras. Então, isto é preocupante. Porque às vezes a gente vive relaxando nos mandamentos do nosso Deus e não nos preocupamos muito com isso. Jesus está dizendo, se você faz isso, é uma prova então de que o reino não te pertence. Estamos chegando aqui ao cerne do que Jesus está ensinando no Sermão do Monte. O que gostamos de fazer com as leis de Deus? O que gostamos de fazer com elas? Gostamos de diminuir as leis de Deus, sabe para quê? Para acharmos que estamos as obedecendo. E ao fazer isto, pensamos que temos algum tipo de justiça diante de Deus. Por isso a gente usa a expressão mentira santa, mal menor. Quando a gente faz uma mentira, é para um mal menor. É porque a gente acha que falando assim, é para um mal menor. Ou a mentira santa é uma gula santa. Gula também. E aí eu disse que a gente peca muito em churrasco, por exemplo, porque já estamos saciados, quase estourando, e ainda damos risada e falando, a gente está praticando a gula. Gula. Isto é pecado. E a gente faz isto para achar algum tipo de justiça diante de Deus. Aí a gente coloca nome de santo na mentira, mentira santa. Aí na mentira a gente coloca nome de mal menor, na gula a gente coloca também de santa. Exatamente isto que os fariseus e os escribas estavam fazendo. Eles diminuíam as leis de Deus, achando que eles teriam justiça diante do Senhor. E nós, às vezes, não somos diferentes.
Às vezes nós fazemos isto, querendo justificar. E então, veja, Jesus declara no versículo 20. Agora, ouça a poderosa declaração. Eu os advirto, Jesus pregando. É interessante porque Jesus conhece o coração. E ele na frente das pessoas pregando, conhecendo o coração, ele tem toda a autoridade para dizer. E ele diz, eu os advirto. A menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres, dos escribas, da lei, dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Sabe o que acontecia naqueles dias de Jesus? Naqueles dias de Jesus, existia um ditado em Israel, circulando por ali, que dizia, bom, se apenas 2 homens forem para o céu, certamente um deles será um escriba e o outro fariseu. Esse era o ditado daqueles dias. Somente o escriba e o fariseu iam para o céu, se tivesse apenas 2 homens indo para o céu. Quer dizer, as palavras de Jesus, então, foram chocantes naqueles dias, porque aqueles homens eram conhecidos por sua piedade, por sua devoção, por sua retidão. Eles eram considerados os justos. Se você fosse mãe de um rapaz, naqueles dias você iria educá-lo para ser um escriba ou um fariseu. Como as mães fazem hoje com seus filhos. Ah, você vai ser um doutor, você vai ser um especialista. Naqueles dias as mães diziam, você, meu filho, será um escriba, você será um fariseu. Eles eram pontos de referência na sociedade por sua vida. Eles eram considerados os justos. Jesus, então, choca aqueles homens. Lembre-se do que Paulo disse sobre ele mesmo, como fariseu, lá em Filipenses 3, verso 6, ele diz assim, olha, quanto à justiça debaixo da lei, sem culpa. Paulo disse isso, enquanto ele era da classe do farisaísmo. Mas os líderes religiosos tinham uma justiça externa, artificial, baseada na lei. Eles estavam interessados nos detalhes e não nos princípios. Eles estavam interessados nas ações e não nos motivos. Eles estavam interessados em fazer e não em ser. Esse era o problema com os fariseus. Eles estavam relaxando a lei para alcançar a justiça e obediência. Mas Cristo diz que você não pode pegar a lei de Deus, reduzi-las ao nível que você achar melhor e pensar que está tudo bem no reino dos céus. Você não pode fazer isso. Você não pode pegar um ponto da lei de Deus, eu vou fazer isso aqui com a lei de Deus porque é isso que me interessa, pronto, acabou. Não pode. A justiça dos discípulos de Cristo deve exceder a dos escribas e fariseus. Jesus está se referindo a uma justiça interior, moral e espiritual que começa internamente no coração. Em vez da justiça exterior, cerimonial e legalista dos fariseus. O sistema de justiça dos fariseus é inadequado para entrar no reino. Por isso, Cristo disse lá em Mateus 11, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque esta lei que vocês estão querendo cumprir está sufocando vocês, está matando vocês. Então, vinde a mim, tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo, e vocês verão que é leve. Os fariseus estavam preocupados com os mínimos detalhes da conduta, mas estavam negligenciando a questão principal do caráter. A conduta flui fora do caráter. Agora, eu acho que é correto para o cristão
Agradecer a Deus por estar agradecer a Deus por não estar, melhor dizendo, debaixo da lei. Eu acho que é correto nós agradecermos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu acho isso justo e eu agradeço muito a Deus por estar debaixo da graça e não da lei. Agora, se você pensa que as exigências sobre a lei são menores por causa disso, de você estar debaixo da graça, como muita gente diz aí, tem comunidades inteiras que acham isso, tá? Porque estamos debaixo da graça, não precisamos mais da lei. E aí vivem uma vida totalmente na imoralidade, porque acreditam que estão debaixo do amor e não da lei. Se você é uma dessas pessoas que acredita que por estar debaixo da graça, a lei não faz mais sentido, não tem mais exigência, é porque você não leu direito o Sermão do Monte de forma a compreendê-lo. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque Jesus declarou de maneira enfática que ele, o nosso Senhor e Salvador, exige uma justiça mais elevada do que a justiça dos escribas e fariseus. Ele disse, Jesus se referiu a uma justiça de atitude interior, em vez de meramente uma ação exterior. Então deve-se não só guardar as suas ações, mas também as suas atitudes. Não só suas palavras, mas também seus pensamentos. A lei de Cristo traz para aqueles que aguardam mais exigências do que a lei de Moisés. Mais exigência. Se você diz, eu sou um seguidor de Jesus Cristo, então a lei de Jesus exige mais que a lei de Moisés. Jesus, por exemplo, disse, amai até os seus inimigos. A antiga lei era olho por olho, dente por dente. Amar o inimigo é fácil? Se você está debaixo da graça de Cristo, deve amar os seus inimigos, como você ama a si mesmo. Agora, quando estamos com Cristo, sabe o que acontece? Teremos prazer, amor em cumprir, em manter a lei. Essa é a diferença. Vamos fazer não porque somos obrigados, mas porque amamos fazer isto. Toda a lei moral de Deus é para nós. Então, quando você encontrar com Cristo, tiver sua experiência com Cristo, não pense assim, agora eu sou cristão, minha vida vai ter que mudar. Se eu tenho vícios do fumo, do tabaco, do álcool, vou ter que parar. Se eu fazia isto, se eu gostava da imoralidade, vou ter que parar. Como se isso fosse um fardo. Não é. Porque quando você está com Cristo, isso se torna um prazer. E você vai fazer com alegria. Esta é a lei de Cristo. Por isso ele disse, o meu fardo é suave, o meu jugo é suave. Jesus pede uma obediência interna, uma obediência voluntária. Ele não está te obrigando, é voluntária. É um prazer que temos em fazer, cumprir a lei de Deus. Ele nos chama para agradar a Deus, não ao homem, e desejar a aprovação de Deus, não dos homens, não dos meus vizinhos, dos meus amigos, da minha família. Ele me chama não para agradar a Deus, ou melhor, ele me chama não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus somente. E ao encerrarmos hoje, meus amigos, deixe-me fazer uma pergunta. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Eu vou ajudar você a encontrar a resposta. Seu coração está com os fariseus e escribas, obedecendo de má vontade a vontade de Deus? Obedecendo a lei de Deus pelas metades, da maneira que você acha que é melhor, da maneira que você acha que você
está justificado, e aí você vai cumprindo, do jeito que você achar que está bom. Seu coração está como o coração dos fariseus? Ou o seu coração está desfrutando na lei de Deus e na justiça divina? Amados, que Deus nos faça ser seguidores de Deus e não de fariseus. Amém? Vamos orar? Mais uma vez, vamos falar com Deus através de nossa oração. Pai nosso, agradecemos a sua palavra e pedimos que o Senhor nos permita aceitá-la. Não simplesmente em nossa mente, ou mesmo na privacidade de nosso coração, mas em nosso viver. Louvamos e glorificamos a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, um bom restante de domingo, um bom almoço para você, um bom café, um café maravilhoso. Dizem que o café é a refeição principal do dia. Se você ainda não tomou, que você tenha um excelente café, depois um bom almoço, um bom domingo e às 19 horas estaremos aqui de volta, trazendo mais uma palavra de esperança, amor para você e sua família. Estamos meditando no primeiro livro dos Reis, e hoje nós vamos meditar no capítulo 22. No último capítulo, vamos falar da grande batalha de Acabe e Josafá contra a Síria, o rei Ben-Nahab. E ali nós temos grandes ensinamentos para nós. Espero você lá para que possamos então compartilhar a palavra do nosso Deus. Fiquem com Deus e até lá.